Gente, eu me chamo Saulo Daniel, eu sou de Salvador, Bahia. Sou pastor de uma igreja chamada Lírio Armação, em Salvador. Também sou advogado, professor. Sou esposo da Ana Priscila, sou pai do Rafael. O Rafinha, pelo que foi catalogado até hoje pela ciência, é a criança mais bonita que hoje a gente tem viva. Ele é a minha cara, mas nele fica bom. É o mistério da graça de Deus. Já tem parentes aqui em Bragança, prometidos. Talvez as pessoas não lembrem, mas eu fui a primeira pessoa a pregar num culto público do Dizascope. Douglas não vai lembrar disso, ele não reconhece isso. Não à toa, o primeiro culto foi na frente de um restaurante chamado Trairagem. Então, ele nunca teve esse reconhecimento público. Eu precisei vir aqui para dizer isso. Mas, de novo, eu estou aqui com vocês agora em outro espaço, abençoado, sem trairagens. E onde Deus está falando poderosamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Um lugar que não é um restaurante, não é um ponto de pregação e não é um ambiente de fazer amigos. Glórias a Deus por isso. Douglas falou que eu vinha compartilhar um testemunho vivo sobre o poder da igreja, sobre quem é a igreja, sobre o que é a igreja. E eu queria começar falando que o ano de 2022, para mim, foi um ano muito especial, em diversos aspectos, para o bem e para o mal. Tive de novo o prazer de abraçar meus amigos bravos, e ambos disseram, puxa, como você está mais magro? Sim, o ano de 2022 foi o ano que eu perdi muito peso, foi o ano que eu ganhei músculos, foi o ano em que eu mudei de vida, mudei de alimentação. Foi um período complicado, um processo difícil. As pessoas perguntam qual é o segredo, mas não tem segredo, tem um processo. Primeiro a gente começa tentando rapidamente obter resultados, e eu vou dizer, o início foi muito desestimulante, porque eu fiquei, muito tempo esperando os primeiros resultados. Acreditem, eu fiquei 10, 20, 30, 40, 50 minutos e não perdia peso na academia. É impressionante. Nos 2 primeiros meses, eu perdi aproximadamente 60 dias. Foi muito difícil. Mas depois, com muita perseverança, o resultado acaba chegando. E aí eu perdi aproximadamente 20 quilos e consegui um outro nível de saúde. Graças a Deus por isso. Mas 2022 também foi o ano em que eu perdi a minha fé. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Foi um ano em que eu passei por um processo de reconstrução, de destruição de quem eu era. Um belo dia, eu já estava passando um processo de coisas estranhas acontecendo comigo dentro de mim. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, não conseguia discernir, mas uma tristeza profunda tomava conta de mim. E eu, enquanto ministrava, comecei a usar algumas expressões muito infelizes no meio da pregação, falando sobre pessoas depressivas e o fato de pessoas depressivas muitas vezes não desejarem a verdadeira felicidade. Era uma expressão que tinha um contexto. Eu tinha extraído, inclusive, de um filme. Mas, durante a pregação, depois eu verifiquei que no chat da igreja, na transmissão online do nosso canal do YouTube, tinha uma pessoa bastante incomodada. Ela dizendo, meu Deus, como esse pastor é insensível. Como esse pastor não conhece nada. Está na cara que ele nunca passou um processo de depressão. Porque ele não sabe o que ele está falando. E depois eu verifiquei aquilo ali, eu comecei a entender o que estava acontecendo, meio que ela monopolizou o chat, as pessoas todas pararam de falar, aquelas, glória a Deus, tal. Todo mundo parou, e só ela comentava. E eu verifiquei depois a reprise do chat, e aí eu comecei a pensar, puxa, coitada, ela não entendeu o contexto ali, seguramente ela deve estar passando um processo de depressão, vou até orar por ela. Mas aí em seguida eu comecei a pensar que se eu estava tão insensível a ponto de falar coisas daquela forma, sem perceber, sem discernir que aquilo poderia machucar, ferir profundamente pessoas que estavam nos ouvindo e que poderiam estar em estado de vulnerabilidade, talvez era eu que estava iniciando um processo depressivo. E os dias seguintes a essa constatação foram, sinceramente, aterradores. Foi um processo que eu comecei a discernir e imediatamente procurei ajuda profissional. Comecei a me deparar com o pior lado de mim mesmo. Comecei a conhecer a pior versão do Saulo que eu jamais havia notícia que existia. Tudo isso acontecendo dentro de mim.
Tudo isso acontecendo dentro de um espectro, onde culminou com um estado onde eu fiquei 2 semanas seguidas, apenas deitado numa cama, orando todos os dias, ao dormir, ao acordar e durante o dia, pedindo para que Deus me eliminasse desse mundo. Fizesse o que eu não tinha coragem de fazer. E parecia que ele estava irritantemente em silêncio, o que para mim denunciava a falta de amor dele por mim. Em nenhum momento eu duvidei da existência de Deus. O que eu duvidei verdadeiramente foi do amor dele para comigo. Eu duvidei que ele se importasse comigo. Eu duvidei que eu ainda fosse em algum nível importante para aquilo que ele queria fazer. Aquilo me atordoava. Aquilo me adoecia ainda mais em um nível que eu, sinceramente, já não tinha nenhum nível de controle. Eu não conseguia mais domar, eu não conseguia mais mensurar. E eu só pedia, por favor, Deus, me leve. Faça esse último ato da nossa amizade, mas me mate. Eu não tolerava a minha presença. Eu não conseguia mais entender. E aparentemente as coisas estavam indo bem. Eu tinha, agendas para fora do país. Profissionalmente, meu escritório estava muito bem. Uma das agendas que eu cancelei foi com os Bravos. Eu ia lá em São Gonçalo, cara, me esquece, tá? Esqueça isso. E aí, claro, ele entendeu, amizades, irmãos, servem para isso. E sinceramente eu fui massacrado. É preciso fazer um disclaimer, uma advertência para o nosso pensamento. Depressão não é falta de fé, ok? Depressão não é opressão. Depressão não é possessão demoníaca. Depressão é uma doença, é uma enfermidade que ataca os mais diversos níveis da sua existência. Há um grande erro que a gente comete naquela separação, parece que com faca que você tem de corpo, alma e espírito. Esqueça, você é uma coisa só. Que você pode ter sim um corpo, alma e espírito, mas todos eles se comunicam de maneira que quase indissociável uma da outra. Essa tripartite versão que a gente tem da gente mesmo é só uma herança grega neoplatônica. E que a gente precisa eliminar do nosso ser. Porque, sinceramente, tudo o que acontece dentro de você repercute nos 3 níveis de existência que você tem dentro de você. Então, esqueça essa noção de que depressão é só um negócio da alma, porque no corpo não atinge, no espírito. Esqueça isso. Existe uma expressão que a gente usa muito lá no Nordeste, que é uma pessoa ficar enfesado. Uma pessoa enfesada não é uma pessoa cheia de fé. É de outra coisa. Algo que se localiza mais ou menos na região do seu intestino. E quando ele fica cheio dessas coisas que te tornam enfesado, até a sua alma adoece. O seu espírito fica angustiado, porque dentro do seu corpo tem alguma coisa acontecendo no seu intestino que está alterando o seu metabolismo. Então tudo que acontece na sua alma repercute no seu corpo, no seu espírito, de uma maneira única, porque você é uma pessoa só. Quem tem várias vidas é gato, você não. Embora tenha alguns gatos aqui na igreja, mas você não, querido. Eu acho que a depressão, para falar dos níveis e para falar dos aspectos que Douglas mencionou sobre o que é a igreja, ela atinge e ela te dá uma nova ressignificação, um novo significado acerca do que é devoção. O que é a sua relação com Deus? Como você vai se relacionar com Ele daqui por diante? Eu estava contando agora há pouco a uns amigos lá de Salvador a experiência de um amigo. Quando ele era pequeno, quando a gente era pequeno, era jovem, ele era muito talentoso. Muito talentoso. Um dos melhores goleiros que eu já conheci. Futebol, ele era muito bom. Melhor que o Thiago. Mas um dia disseram a ele que ele não tinha estatura para ser goleiro. Não, cara, você não pode ser goleiro. Ele era goleiro do Bahia, lá na divisão de base. Não, você não vai conseguir e tal. Você é muito pequeno. Quando ele ouviu isso gerou nele uma motivação monstruosa. Ele começou a treinar muito mais do que todo mundo. Ele queria provar que, na verdade, a pessoa estava equivocada. E foi gerado nele uma motivação, um senso de missão ali. E ele disse, não, eu vou compensar minha baixa estatura com muito treinamento. E ele se dedicou, e ele era muito correria, e ele ia, treinava, chegava primeiro que todo mundo, saía depois de todo mundo, treinou, se engajou. Alguns anos depois, ele desistiu do futebol porque era muito pequeno. Não tem final feliz, sabe? Ele percebeu
quem ele era, e quem ele era não era compatível com aquilo. Durante a depressão, uma das coisas mais duras para mim foi me deparar com quem eu verdadeiramente era. Foi me deparar com aquela versão que o Instagram não contou para vocês. Que os vídeos onde eu cito grego e hebraico não mostrou para vocês. Foi me deparar com um pastor que tinha desejos pecaminosos. Foi me deparar com um homem falho, com um homem podre por dentro. Foi me deparar com um coração absolutamente ainda corrompido e que precisava ainda da continuidade da obra de restauração que Deus só tinha começado. Em algum nível, isso me fez levar a entender, e sobretudo me relacionando com meus irmãos, sentindo como eu não era tudo aquilo que eu achava que eu era. Sentindo isso, um nível de fracasso me tomava a tal ponto em que eu entendi que eu não era produto acabado e eu voltei a ser matéria-prima. E esse é um ambiente propício para que o oleiro atue. O campo do vaso quebrado. O espectro onde você percebe que precisa de um Salvador. E como diria Tim Keller, eu vou te dizer, Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Deus não tem compromisso com as obras prontas. Deus atua na matéria-prima. Deus atua no produto inacabado. Deus atua naqueles que reconhecem: eu não tenho o suficiente. É como o exemplo de uma menina, de uma garota de 3 anos, que espera o pai chegar e resolve fazer um desenho muito bonito para ele, para surpreender o pai. E quando ela chega lá, ela mostra: papai, eu fiz para você. E aí o pai olha: meu Deus, isso devia estar no Louvre. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Meu Deus, você é um artista. Olha, eu nunca vi coisa mais bonita, eu nunca vi uma obra de arte mais bem feita do que essa. Que trabalho genial. E a menina, desconfiando que o elogio está muito pesado, olha para o pai e pergunta assim: ô papai, então o que está escrito aí? Aí o pai olha para ela e diz assim: minha filha, aqui está escrito que você não sabe escrever, mas fez tudo o que era possível para ver o coração do seu pai um pouquinho mais alegre hoje. E eu quero te dizer que as nossas melhores pregações, que os nossos melhores louvores, que o nosso melhor esforço por uma vida de santificação, chega perante um Deus perfeito só como um monte de rabisco. E o que Ele espera de nós não é uma obra perfeita, mas apenas o reconhecimento da sua pequenez e o desejo sincero de ver o coração do Pai um pouco mais alegre. A igreja é um ambiente em que nos deparamos com nossas imperfeições, em que nos deparamos com a nossa incapacidade, com o pior lado de você, sabe? Porque quando chega a outra pessoa, chega o seu irmão, e você dentro daquela relação de irmandade começa a competir com ele, você percebe o quanto você é miserável. E é exatamente nisso em que muda a sua devoção, para que você se torne cada vez mais parecido com aquele a quem você adora. O objetivo da nossa devoção é simplesmente conhecer mais o Senhor. E conhecendo mais o Senhor, a gente acaba se conhecendo mais. Eu gosto da ideia de que teologia e ler a Bíblia não é a convicção de que vamos alcançar as melhores definições humanas sobre quem é Deus. Mas a teologia e o bom estudo da Bíblia nos leva a alcançar as melhores definições divinas sobre quem nós somos. Deixa Deus te dizer quem você é. A devoção é para ouvir a voz dele, não para Deus ouvir as nossas queixas apenas, mas para que nós possamos ouvir um pouco as queixas de Deus acerca de nós. É engraçado porque, descobrindo quem são também, não nossos amigos, mas nossos irmãos, nós entendemos um nível de relação muito melhor. E na depressão eu descobri isso. Uma coisa que todo depressivo gosta de fazer: se isolar, não falar com ninguém, não ver ninguém, não ter contato com ninguém. Me deixe, me esqueça. A primeira coisa que eu fiz foi sair das redes sociais. Por favor, não me perturbem, me deixem em paz. Só que, para mim, uma das grandes saídas, um dos grandes processos de cura da depressão, obviamente eu ainda estou sendo tratado disso, foi
reconhecer que eu tinha irmãos em Cristo. Eu vou contar para vocês uma experiência. Um belo dia, eu que já estava há mais de 2 semanas sem pisar no escritório, trabalhando não de home office, mas de bed office, deitado numa cama, com um computador assim. Alguém ligou para o meu escritório e falou com a secretária e disse: olha, eu preciso falar com o Dr. Saulo. Eu falei assim: não, mas seu problema, ele não está aqui presente, mas posso colocar alguém da equipe? E aí ele disse assim, a pessoa disse assim: não pode ser outra pessoa, tem que ser Dr. Saulo. Assim, puxa, você não pode me passar o número dele? Eu falei assim: não posso, ele não autorizou. Me passa seu número que eu passo para ele. Aí a pessoa: tá bom, meu número é esse, pede para ele entrar em contato comigo urgente. Tá bom. Aí a secretária me mandou uma mensagem e falou assim: olha, tem uma pessoa que só quer falar com você, disse que você não estava disponível, mas deixou o número, se você puder, ligue. E eu fui mandar um WhatsApp e disse para ele: olha, boa tarde, você ligou para o meu escritório, eu sou Saulo Daniel, sou advogado, e não sei o que você está esperando, tal, mas o que eu posso lhe servir? E aí ele disse assim: olha, eu não sou cliente, eu moro aqui em São Paulo, e eu só liguei para você porque eu precisava te dizer que eu tenho sentido sua falta nas redes sociais e explicar para você que as suas pregações mudaram a minha vida. Assistindo você, eu sou hoje uma outra pessoa. E Deus me incomodou muito hoje para te dizer o quanto você é importante. No momento em que eu achava que a minha morte resolveria tudo, Deus usa meus irmãos. Deus colocou irmãos perto de mim para mostrar que mesmo eu sendo esse ser tão repugnante, havia um espírito atuando dentro de mim a ponto de me tornar sal dessa terra. Você consegue pensar, o mundo seria melhor ou pior se você não existisse? Como é que você imagina o mundo? Você já imaginou isso? Um mundo onde você não existe. Ele é um mundo pior, ele é um mundo igual, ele é um mundo melhor? Naquele dia eu tinha a constatação: não, o mundo vai melhorar muito. A minha morte resolve todos os problemas. A gente começa a fazer esse raciocínio matemático. Cada problema que vinha na minha cabeça, eu penso: se eu morrer, isso resolve. Até um seguro de vida minha esposa ia receber. Se eu morrer, tudo se resolve. E a gente vai pensando. E um dia Deus escolhe meus irmãos, pessoas que eu não conhecia, e me deu a oportunidade de conhecer quem era um irmão meu. Ele não era meu amigo, nunca foi meu amigo, eu nunca vi pessoalmente. Mas Deus me apresentou um irmão meu, que me mostrou como o mundo é melhor porque eu existo. E a ideia de Cristo é essa. Cristo está dizendo: olha, o mundo está uma porcaria. As pessoas comem e querem vomitar porque não tem gosto. Cada vez mais pessoas querem sair desse mundo porque o mundo não tem gosto. E preferem morrer do que continuar vivendo nesse mundo desgostoso, nesse mundo horroroso. Eu vou resolver o problema. Eu vou colocar um pouquinho de sal nesse mundo para ver se ele ganha gosto. E o sal é você, querido. O sal é você. Se a igreja for, por acaso, um restaurante, você não é o consumidor. Você é o sal da comida. Você é isso. Você é que vem dar o gosto daquilo que as pessoas estão se alimentando. Sinceramente, um mundo sem você seria um mundo onde muitas vidas não seriam transformadas, onde muitos abraços não teriam sido dados, onde muitas palavras de edificação não teriam sido proferidas, onde muitas mensagens de WhatsApp que você achava que eram inúteis, mas salvou a vida de uma pessoa, não chegariam. Hoje eu tenho a plena consciência que todas as vezes que eu pensar que um mundo sem mim seria melhor, porque eu estou em pecado. Não, isso é pecado pensar assim. Porque eu sei o que Cristo me desenhou para ser. Eu sei, eu entendo muito bem hoje. Claro que isso é um processo de transformação de mente. Isso impactou direto também na minha devoção. Durante os períodos em que eu orava pedindo para morrer, durante os períodos em que eu orava pedindo para Deus me elimine dessa terra, durante os períodos em que eu orava desesperadamente, chorando, um choro inconsolável. Aí teve um tempo que eu comecei a pesquisar, estava estudando alguma coisa, aí eu vi, por exemplo, que os servos do passado usavam cruzes de madeira em sinal de humildade. Como eu estava me sentindo o segundo pior dos pecadores, que o primeiro é Paulo, como eu me sentia assim, aí eu pedi para minha esposa: compra uma cruz de madeira para mim, quero ficar usando. E ela comprou. E aí eu comecei a usar, e um dia, na hora que eu estava saindo do banho,
Ela estava assim, na hora que eu fui colocar, eu fiquei olhando para ela. E pensando no que é a cruz. Pensando nisso. E ali o Espírito Santo começou a me falar. Começou a soprar no meu ouvido. De uma maneira que até então ele não tinha falado. O silêncio do céu foi irrompido por uma voz que dizia: Saulo, a única morte que resolveu algum problema já aconteceu 2000 anos atrás, numa cruz parecida com essa. Eu quero você vivo. Eu tenho um projeto com você vivo. Esse projeto não acabou. Ele só está sendo ressignificado. A última coisa que eu queria falar para vocês é que esse processo de adoecimento, de desconstrução, de destruição de mim, mudou o meu entendimento acerca da missão, da minha missão. E muito disso foi através da experiência de Tomé. Tomé, enquanto os seus amigos, na verdade irmãos, diziam: cara, ele apareceu, ele ressuscitou, ele esteve aqui conosco. E ele não conseguia acreditar nisso. Ele diz: eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele. Eu só vou acreditar se eu conseguir tocar naquilo que eu vi sendo ferido. Porque, sinceramente, hoje eu estou ferido. Hoje eu estou ferido nas minhas expectativas, eu estou ferido na minha emoção, eu estou ferido no que eu depositei de confiança em alguém, estou ferido nas minhas relações, eu estou ferido na minha devoção. A crise de Tomé não era uma crise de ateísmo, tá? Porque ninguém era ateu no século I. Todo mundo acreditava em Deus, em alguma coisa de Deus. Então Tomé não virou um ateu. Tomé só não conseguia crer que aquele Jesus que ele viu sendo ferido estava de novo vivo. Que Tomé precisava não apenas de um Deus, mas de um Deus que carregasse feridas. Porque assim esse Deus entenderia a ferida dele. Tomé precisava de um Deus que o entendia. Eu me recuso a acreditar em um Deus que não carrega feridas. Porque esse Deus não me entenderia. Esse Deus não saberia como eu sinto. Esse Deus não saberia, não faria ideia do que eu estou passando hoje. Então, se eu não tocar na ferida, desculpe, vocês agora são 10. Judas já foi, agora eu vou também. Não contem mais comigo. Enquanto ele falava isso, aparentemente na ausência de Jesus, Jesus ouvia tudo e apareceu para ele de novo enquanto ele se reunia com seus irmãos. Enquanto ele estava reunido com seus irmãos, Jesus aparece, olha para ele e disse: vem, Tomé, toque nas minhas feridas. Toque nas minhas feridas. Quando meu pai partiu para o Senhor, o sepultamento dele foi o enterro mais cheio que eu já fui na minha vida. Tinha muita gente. A gente recebeu muito abraço, muito abraço, muito abraço. Um dos abraços mais especiais que eu recebi veio de um amigo que tinha perdido o pai poucos meses antes. Ele me abraçou, olhou para mim e disse assim: fique calmo, os primeiros dias são punk, mas depois melhora. Aquele abraço veio cercado de uma autoridade que nenhum dos outros abraços parecia ter. O abraço de quem dizia: eu também fui ferido nesse lugar onde você está. Eu também já chorei pela ausência de um pai. Eu sei o que é me despedir. Eu sei o que é dar tchau para um pai. Eu passei por isso, mas fique calmo. As coisas não acabaram aí. E sinceramente, de tudo que eu posso falar para vocês, esse processo me empoderou para desenvolver em mim um processo de sensibilidade muito maior do que eu tinha. Estava falando com Douglas e Val sobre uma ilustração que para mim parece muito evidente. Há algum tempo atrás o meu sogro perdeu a visão de um dos olhos. E perdendo a visão de um dos olhos, o médico estava me explicando para a gente como seria a vida dele a partir de então. Como é a vida de uma pessoa que só tem um olho? Sei lá, eu consigo ver tudo aqui. Tranquilo. Aparentemente, você consegue ver tudo.
Só que o médico me explicou que com um olho só a pessoa perde a noção de profundidade. Na hora de colocar água num copo, ela não sabe se o copo está aqui ou aqui. A profundidade vai embora. Porque você enxerga só de um olho. Dirigir é muito mais difícil. Eu acho que o grande problema da gente como igreja, como cristãos, posso falar até da nação de uma forma mais ampla, porque a gente vive num período de polarização, né? Em que o problema é que a gente enxerga tudo, mas apenas de uma visão só. A nossa falta de sensibilidade para os outros pontos de vista que podem haver torna a gente excessivamente raso. Um povo sem nenhum nível de profundidade. Porque a gente não consegue ser sensível a outros pontos de visão. A gente não consegue entender como outras mentes estão pensando. Sinceramente, hoje, todo esse processo de enfermidade me levou a ser alguém mais sensível. Porque hoje eu posso dizer para vocês, eu sou um pastor ferido. Eu sou um pastor que carrega feridas. Eu sou um pastor que sabe dores que antes eu não sabia. Que sabe a amplitude de almas que agonizam. Eu sou um pastor que sabe o que é andar pelo vale da sombra da morte. Eu sou um pastor que conhece o lado mais sombrio da minha própria alma. Eu sou um pastor que conhece as dimensões mais pecaminosas, mais assustadoras que podem existir dentro do meu coração. E sinceramente nada do que for dito num gabinete pastoral hoje para mim vai me surpreender. E para as coisas mais assombrosas que eu ouvi, eu sinceramente posso até falar para eles, eu também. Eu te entendo. O que mudou na minha missão é que antes eu tinha uma palavra para ser pregada, hoje eu tenho uma vida para ser exposta. Como Lázaro. O testemunho de Lázaro impacta pessoas até os dias de hoje. Mas você não vê uma vírgula dita por Lázaro em toda a Bíblia. Como disse Lázaro, sei lá o que disse Lázaro. Mas você vê em João capítulo 12, e muitos creram em Jesus por causa de Lázaro. Não pelo que ele falava, mas pelas feridas que ele mostrava que viveu. Eu estive numa cova 4 dias, mas um dia eu ouvi uma voz que me disse, vem para a vida. Eu quero você vivo. E o meu desejo é que essa voz ecoe em seu coração hoje. Você que está ferido assim como eu estou ou estive. Há uma voz que ecoa no seu coração te chamando pelo nome, dizendo, vem para a vida. Porque ainda há muito que eu preciso fazer através de você. Como diria um dos grandes profetas dessa nação, eu andei chorando demais, sangrando demais, chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não tenho mais como morrer, porque eu já estou morto e minha vida está escondida em Cristo Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O Cristo ferido, o Cristo chagado habita em mim. E eu hoje posso olhar para vocês de peito aberto, mostrar tudo o que eu tentei esconder por anos, que eu sou um pastor pecador, mas perdoado, ferido, mas curado. E se tem alguém aqui em crise de fé hoje, eu ofereço gentilmente as minhas feridas, para que você toque e volte a crer num Cristo que te chama para a vida. Essa é a nossa missão, a missão de feridos, expondo ao mundo, ei, eu também conheço a sua dor. Eu acho que cada vez mais precisamos de pastores feridos, que se sensibilizem a dores que a gente nunca tem como mensurar, a não ser que a gente enfrente e que seja levantado. Ninguém sai do abismo sozinho. A igreja é a reunião dos irmãos que mostram como sua vida é importante. Fique de pé, vamos orar. O que eu posso dizer para vocês é que essa experiência de quase morte
ressignificou muita coisa em mim. Como nos leprosos que ouviram a voz de Deus, ouviram a voz de Jesus, vão e se apresentem para o sacerdote. Apenas um voltou. Por quê? Porque na vida de um, aquela voz que falou e que curou, ressignificou tudo para ele. E ele pensou, se esse camarada falou comigo e me curou, ele é que deve ser o verdadeiro sacerdote. Ele volta e se apresenta ao verdadeiro sacerdote. Se você tem passado por alguma crise, angústia, que tem feito você fazer essas contas, de que talvez morrer seria a resolução de todos os seus problemas. Se você já não vê mais sentido em estar vivo, se você já não vê mais sentido nisso, eu quero crer que Deus de alguma forma permitiu isso, para que muita coisa seja ressignificada dentro de você. E você entenda o seu verdadeiro papel dentro da igreja. Que se for um restaurante, você não é o consumidor, você é o sal. Que se for um hospital, você é o médico, que vai curar através de suas feridas. E que se for um lugar para encontrar amigos, que sejam amigos mais chegados do que irmãos. Filhos de um mesmo pai. Um pai que adotou a todos nós. Eu desejo mesmo que amanhã as suas feridas de hoje, as suas feridas mortíferas que hoje atormentam a sua alma, que adoecem seu espírito, que enfermam o seu corpo em diversos níveis e dimensões, que atormentam a sua mente, que lhe tiram o sono, que lhe tiram a paz, que essas suas feridas tenham poder para curar outras feridas. Que delas saia um poder para curar. Que delas saia um poder para desenvolver uma sensibilidade que você não teria se não tivesse passado por isso. Eu vou te dizer, Deus em diversas oportunidades opera de forma extraordinária. E quando Deus opera de forma extraordinária, quando Deus atua de forma extraordinária, Ele atua em todas as circunstâncias para melhorar a nossa condição. Ele faz isso. Você está atrasado, aí você ora, e às vezes Ele opera um milagre. Abre os carros assim, você passa no meio. Ele opera assim, retirando um tumor de você sem nenhuma operação. Você faz o exame e não está mais aqui. O Deus que eu creio pode agir no extraordinário. Ele pode fazer coisas extraordinárias, mas essa não é a regra dele. Se você ler o Primeiro Testamento inteiro, você vê 3 ressurreições apenas, em mais de 6.000 anos de história. Esse é o Deus extraordinário. O Deus extraordinário atua em todas as circunstâncias para melhorar a sua condição. Mas o Deus no ordinário, o Deus do dia a dia, o Deus de hoje, o Deus de agora, domingo de manhã, normalmente, em regra, Ele atua em sua condição para que você aguente qualquer circunstância. O Deus que eu creio não é um solucionador de problemas, Ele é um solucionador de pessoas. Essa é a matéria-prima que o oleiro gosta de trabalhar. O seu coração, a nossa relação, para que a gente não seja um coletivo de eus, mas que a gente seja apenas um nós. Feche seus olhos. Ressignifique a sua relação com Deus. E a partir disso, ressignifique a sua relação com o mundo. Para que você existe? Para que você está aqui? Qual a sua importância na família onde você nasceu? Na carreira para a qual você foi direcionado? Por que você está naquele escritório? Esse processo de quase morte faz a gente entender que na verdade a gente já morreu. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.